VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Tecnologia da Informação, Competência 2. Conhecer os sistemas de informação gerencial corporativo. Célio Santana. Descrição: ele está em pé, é pardo, calvo, olhos castanhos, veste blusa rosa, visto da cintura para cima. Olá pessoal, prazer em revê-los. Estamos aqui na nossa segunda competência do curso Tecnologia da Informação, no curso de Administração. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre Enterprise Resource Planning, ok? Vamos falar em português, né? Sistema de Gestão Empresarial. Ele se refere ao nosso segundo módulo, mas é importante a gente só recapitular um pouquinho do primeiro módulo antes da gente começar a falar dos ERPs, né? Que são as siglas desse Sistema de Gestão Empresariais. É só lembrar que no nosso primeiro módulo a gente observou um pouco a importância e tentou responder uma pergunta do por que as empresas usam tecnologia da informação. A gente viu que cada empresa pode ter a sua própria necessidade, mas de uma maneira geral, cada organização pode precisar automatizar algum tipo de processo, aquele que são mais importantes ou mais críticos às vezes para a organização. Mas vocês podem ter feito uma pergunta assim, durante essa semana que se passou, né? Tá, Célio, tudo bem, mas eu tenho uma farmácia e o meu melhor amigo, o João, ele tem uma padaria, mas a minha irmã, a Maria, ela tem um armazém de construção, pequenininho. E todos nós podemos usar um sistema de ERP. É verdade? Sim, é verdade. Por quê? Porque o que você, o seu melhor amigo João e a sua irmã Maria têm em comum? Que vocês lidam com negócios. Como assim? A empresa de vocês, ela é uma empresa que tem alguns produtos que vão ficar estocados, que vão ser vendidos, vocês têm alguns clientes, vocês têm alguns, ou pode ser mais de um fornecedor o tempo inteiro, trazendo mão de obra para vocês. Então, vamos pensar na sua farmácia, por exemplo, no seu negócio aí hipotético, né? Farmácia. Você não produz o seu remédio, você tem que comprar de várias empresas. Alguém tem que trazer esse remédio para você. Então, sei lá, vamos supor que a fábrica seja aqui do lado na Paraíba. Alguém tem que fazer esse transporte para você. Você tem que conferir se o remédio chegou ou não. Você tem que saber se esse remédio está na data de validade. Esse remédio você tem que saber se vai estar lá no seu estoque ou se vai estar na prateleira. Você tem que saber, para alguns remédios, aqueles que são controlados com tarja preta, qual foi a receita médica que liberou você vender lá aquele médico. Quem foi o médico? Quem foi o comprador? Se você tem um farmacêutico, o balconista que trabalha com meta, quanto mais remédios ele vende, mais dinheiro ele recebe no final do mês. Então, provavelmente, você tem que saber quem foi que vendeu. E aí, gente, segue. Percebam que até agora, eu falei muito pouco do que acontece lá no que a gente chama de frente de loja. Mas vamos dar um nome mais corriqueiro. O que acontece lá no balcão da tua farmácia. Tudo que eu vou ler para vocês até agora são informações que você, como dono da farmácia, precisa para saber como é que a sua farmácia pode atuar melhor. Ah, tem gente comprando muito remédio do fabricante A e comprando pouco remédio do fabricante B. Como é que você vai saber disso? Você vai ter que olhar todas as suas notas de compras? Ah, não, mas toda vez que eu preciso chegar no mês de julho, essa demanda por um remédio de gripe ou uma vitamina C sobe. Ué, como é que você vai saber disso? Não é muito fácil para a gente, como gestor, como dono, né, as pessoas que estão numa posição um pouco mais acima, né, de coordenação e gerência, entender o que é que acontece dentro da farmácia. Então, como o nome próprio sugere, Sistema de Gestão Empresarial, né, daquela sigla de inglês lá, Enterprise Resource Management, ERP, mas não esqueça nunca dessa parte do G do meio da gestão, são sistemas que vêm apoiar a gestão. Então, quanto eu vendo, como eu vendo, quando eu vendo, como eu compro, de quem eu compro, para quem eu compro. Então, tudo isso começa a ficar registrado dentro de um sistema. Vocês lembram do exemplo que eu dei na aula passada sobre a CELP quando ia trocar uma luz de um poste? O que a gente percebeu ali naquele momento? A gente percebeu que existem vários processos envolvidos. Existe o processo de abrir um chamado, dizer que alguém tem um problema.
envolve o processo de convocar uma equipe de manutenção, envolve o processo da garagem ter que liberar um veículo, do almoxarifário ter que liberar uma certa quantidade de material, lâmpadas, cordas, sei lá, por exemplo. Então tudo isso, gente, precisa se conversar às vezes. Na sua farmácia, pode ser muito simples para alguém, por exemplo, determinar que algum medicamento está acabando. Você consegue olhar para a prateleira e ver que você tem pouca vitamina C. Mas em quanto tempo aquela vitamina C vai acabar? Quanto é que você vende por semana? Será que está na hora mesmo de fazer um pedido? Será que não é melhor eu esperar um pouquinho mais, uma semana, e fazer um pedido para aquela determinada farmacêutica que eu compro? Fazer um pedido com outros produtos? Então tudo isso, a gente precisa de informação. Então essa informação, ela vem daquele momento que o sistema registra uma venda, isso fica armazenado em algum lugar, mas para você, como dono da farmácia, não faz muito sentido ver todas as suas vendas. Para você faz muito mais sentido entender que no final do dia você vendeu 50 vitaminas C. Você não está interessado em Joana, Maria, talvez, nesse momento, em Joana, Maria, Tereza ou José comprando o seu remédio. Você quer saber quantos foram, em quanto tempo vai acabar, como está o seu estoque. Então é isso que aquela perguntinha inicial que foi feita aqui responde. Porque se você pensar no seu amigo João, que tem uma padaria, ele também lida com isso, só que em vez de ser remédio, é o pão. Ah, Célio, mas ele produz o próprio pão. Tudo bem, mas dificilmente ele vai produzir a própria farinha, vai produzir a própria manteiga, então ele vai ter que continuar comprando. A mesma coisa acontece com a sua irmã no armazém de construção. Ela também compra um conjunto de materiais que ela revende a outras pessoas. Então perceba que esses sistemas ERPs, eles estão muito mais voltados para negócios que envolvem compra e venda e que eu preciso de informação para subsidiar, vamos lembrar daquela piramidezinha que está lá na competência 2, a parte de cima da minha gestão. Então é por isso que esses sistemas ERPs eles podem ser implantados em praticamente todo tipo de empresa. Qualquer empresa que tem um cliente, qualquer empresa que tem um produto à venda, qualquer empresa que trabalhe com essa questão de comprar, vender, pagar, receber, tudo isso é colocado no ERP. Aí você agora pode estar se perguntando, poxa Célio, esse ERP então ele deve ser um sistema imenso. Sim, são sistemas muito grandes. Sistemas que chegam, por exemplo, eles sozinhos comportar boa parte lá de uma parte no data center, né, numa gestão de dados de uma organização. Só para vocês terem ideia, gente, no ano de 2010, a Telemar, hoje, né, a Oi, do Rio de Janeiro, ela registrava por dia 40 milhões de ligações. Não tem como a gente fazer um tipo de controle sobre isso, chegar, por exemplo, que a ligação de um número qualquer lá no Rio de Janeiro foi para esses números. Não tem como fazer isso sem o auxílio de um sistema. Se a gente para pensar em outras coisas, outros negócios, você vai ver que a escala é tão grande quanto. Mas, o que os sistemas ERPs fazem para ajudar a vida da gente? Eles se dividem ou se autodividem, vamos dizer assim, naquilo que a gente chamou de módulos. Está lá bem explicadinho no nosso caderno. O que significa? Bom, vou dar um exemplo aqui. Suponha que a sua empresa ela lide de fato com compra e venda. Sua farmácia lá você paga, você recebe. Então tudo isso pode ficar no módulo financeiro. Ah, mas eu só tenho 2 funcionários na minha farmácia. Já o armazém da minha irmã Maria tem 40 funcionários. Então provavelmente ela precisa, obviamente, de um módulo de recursos humanos. Você, com apenas 2 empregados, talvez não precise, mas ela com 40 precisa. Opa, então o que a gente começa a descobrir? A gente começa a descobrir que uma empresa ela não precisa adotar todos os módulos relativos a um ERP. Então existem coisas que vão acontecer na sua farmácia que você precisa cuidar, e existem coisas no armazém da sua irmã Maria que ela precisa cuidar. E existem coisas que você não vai precisar cuidar, mas aquilo não precisa estar no seu sistema. Você pode não contratar o módulo daquilo. Existem vários exemplos de módulos no nosso caderno, né? A gente viu que existe o módulo financeiro, o módulo tributário, o módulo logístico, o módulo de estoque. Existem vários módulos em que cada empresa pode escolher quais são aqueles que elas precisam. Então essa, gente, é uma das características dos sistemas ERPs. Vamos lá. Até agora a gente viu 2. A primeira são sistemas de apoio gerencial. A segunda característica dele é que ele também
pode ser dividido em módulos e que as empresas não necessariamente podem utilizar todos os módulos, podem se utilizar de alguns. A última característica, gente, que eu queria mostrar para vocês do ERP, que a gente tivesse um pouco mais de cuidado, é que boa parte do trabalho do ERP é mostrar para os gestores, os coordenadores, aqueles que estão mais em cima na gestão, o que acontece com aquilo que está acontecendo lá no dia a dia da empresa. Como eu falei para vocês no começo, é impossível para o farmacêutico, você como dono da farmácia, entender tudo o que acontece com a sua farmácia quando você tem um conjunto de venda de todos os seus remédios. Não é bem isso. Você pode precisar daquilo que a gente chama de relatórios gerenciais. São relatórios onde a gente vai precisar que o nosso ERP ele forneça algumas informações para nós, informações bastante detalhadas sobre o que está acontecendo lá embaixo. Então, existem diversos sistemas ERPs no mercado, a concorrência é imensa, só para citar alguns nomes, tem o SAP, que é o mais usado no mundo, mas aqui no Brasil a gente tem o TOTOS, tem o Microsiga, tem o Pirâmide, tem tantos outros, e são sistemas que são absolutamente muito úteis para algum tipo de negócio. Mas agora você deve estar se perguntando, bom, Célio, ok, entendi o que são os ERPs. Os ERPs são sistemas que vão ajudar a minha gerência, mas e agora? Quem é que vai ajudar a minha equipe que está lá no dia a dia do negócio, né, que a gente já chamou de chão de fábrica? Quem é que vai estar auxiliando, por exemplo, no supermercado aquela pessoa a vender? Quem é que vai estar auxiliando, por exemplo, na sua farmácia, o balconista a vender? Então, assim, moçada, percebam que quando a gente está olhando para os sistemas, quem é que vai ajudar o meu chão de fábrica? Quem é que vai ajudar, por exemplo, o seu farmacêutico a vender a farmácia? Percebam que assim, o sistema ERP que a gente tem na nossa farmácia hoje é um sistema que auxilia você, como dono da farmácia, a entender o que acontece lá por baixo e integra diversos processos. Por exemplo, está faltando um remédio e você já pode disparar um pedido de compra automático. Mas e quem vai ajudar o farmacêutico? Esse, gente, é o objetivo da nossa próxima competência, que é a competência 3, que fala de outros sistemas de tecnologia da informação. Vejo vocês na próxima competência. Som direto: Luiz Vitor, Denis Ramos. Imagens: Juliana Aguiar, Leandro Gomes. Interpretação de Libras: Rafaela Briani. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte: Miguel Machado. Edição: Anderson Ferreira da Silva Barbosa. Victor Lins, professor autor. Célio Santana. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Antônio Júnior. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em agosto de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.